Nosso texto hoje é a segunda parte do capítulo 16 de Atos. Então, nós vamos precisar fazer uma revisão rápida da primeira parte, mas vamos começar com dois versículos. O primeiro faz parte da história de hoje, e o segundo versículo fez parte da história anterior. Então, Atos capítulo 16, versículo 26. Atos 16, 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. E voltando um pouquinho, ainda no capítulo 16, no versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Colocamos diante de Ti, Senhor, esses momentos com reverência, com temor, com santo tremor, pedindo que o Senhor, pelo Teu Espírito, nos ajude na expressão, Senhor, da Tua palavra, na recepção da Tua palavra. Senhor, que pela Tua bondade haja revelação, para que as nossas vidas sejam transformadas e alimentadas pelo Senhor. Colocamos esses momentos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bem, então, capítulo 16 de Atos tem duas histórias que consideramos aqui nessa sequência de estudos. A primeira, que é a de Lídia, já foi assunto da última reunião, e agora veremos a segunda história, que é a conversão do carcereiro, né? Devemos lembrar que essa visita de Paulo a Filipos foi a entrada do evangelho na Europa. Foi a primeira vez que Paulo e os seus companheiros entraram para a Europa, e entraram de uma maneira, vou dizer assim, inesperada. Eles não tinham planejado a viagem para a Europa. Eles haviam planejado visitar os irmãos e as igrejas que haviam sido estabelecidas durante a primeira viagem missionária, e essa aqui é assim chamada segunda viagem missionária, que começou, né, o relato dela começa no final do capítulo 15. E a proposta de Paulo foi aqui: vamos passar por onde a gente veio, né, para ver como que os irmãos, né, têm prosseguido no Senhor. E eles tinham o seu planejamento, né, eles pensavam pregar a palavra na Ásia, mas o texto nos conta, já no capítulo 16, né, que eles foram sendo conduzidos pelo Espírito Santo. E a maneira com que o Espírito Santo os conduziu até Filipos foi fechando todas as demais portas que eles haviam imaginado utilizar para pregar o Evangelho, né? Por fim, depois de duas mudanças, vamos dizer assim, nos seus planos, eles tiveram uma visão desse homem macedônio, né, que se apresentou e disse: passa para cá nos ajudar, né? E eles entenderam que isso era a vontade, a direção de Deus, e assim o fizeram, né? Então, prontamente chegaram a Filipos. Não foi a primeira cidade, mas foi a primeira cidade em que eles aparentemente pernoitaram, pararam, né, para se hospedar. E certo sábado saíram para um local que lhes parecesse um local de oração, e ali umas mulheres se associaram, e o Senhor, por meio do seu povo, né, da sua igreja, no caso, Paulo e os seus companheiros, diga-se de passagem, Lucas estava entre eles, nessa ocasião, pregaram para Lídia. Esse foi dado o nome dela, né? Havia outras, das quais nós não conhecemos o nome. E o texto que nós lemos, versículo 14, diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela atendesse, né, as palavras de Paulo. Ela creu, foi batizada, ela e a sua casa. Ela pediu, né, que eles permanecessem ali. E eles permaneceram, ao que tudo indica, na casa de Lídia. A nossa história hoje começa nesse ponto, né? Então, já havia tido esse contato positivo,
já havia havido frutos, né, no trabalho na Europa, com a conversão de Lídia, da sua casa, seguramente outras mulheres também haviam crido no Senhor. Então, vamos começar a leitura a partir do versículo 16, né? E isso compõe a história do carcereiro. Temos algo que acontece antes e algo que acontece um pouco depois, mas tudo isso faz parte da história que nos toca nessa noite, né? E leremos pouco a pouco até chegar ao final do capítulo 16, que é o versículo 40. Então, vamos começar a leitura a partir do versículo 16, do capítulo 16, e aí, aos poucos, eu farei alguns comentários que me parecem pertinentes. Aconteceu que, indo nós, então, de novo, o nós, né, enfatizando a presença de Lucas entre eles, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Então, esse é o primeiro evento que encontramos aqui, nos preparando para a história do carcereiro, e, de certa maneira, é um evento interessante, porque, de forma muito breve, podemos dizer assim, que as histórias aqui do capítulo 16 de Atos começam com a história de duas mulheres. Uma mulher que é Lídia, vemos que o Senhor lhe abriu o coração para que ela cresce na palavra dele, que está sendo pregada por intermédio de Paulo, e a segunda mulher é essa jovem possessa. Observaram que o que ela disse a respeito de Paulo e os seus companheiros não foi nada, digamos, ofensivo, nem antagônico. Ao contrário, parece que era uma palavra boa, né? Parece que era um testemunho positivo a ser dado. Ela disse: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Irmãos, tomando as palavras em si, não tem nada de errado, antes pelo contrário. Mas precisamos lembrar o seguinte: qual era o espírito que estava pronunciando aquelas palavras? Qual que era a origem daquelas palavras? Muitas vezes nós analisamos situações meramente olhando para aquilo que é dito ou acontece, sem observarmos o que talvez a gente pudesse dizer de ser o mais importante, que é a origem do que é dito, a origem do que é feito, né? E a origem, nesse caso, era o espírito maligno que estava naquela moça, naquela jovem. E como isso se repetia por alguns dias. O texto aqui é enfático, diz que Paulo, indignado, já estava cansado, esgotado, né? Ele voltou-se para o espírito e disse: em nome de Jesus Cristo te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Em outras palavras, Paulo não aceitou, agora eu vou abrir aspas, o testemunho do inimigo a respeito de si. Ainda que esse testemunho talvez fosse verdadeiro, mas a origem não era aceitável, né? Então, ele colocou isso, um fim, por meio dessa palavra. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: existem exemplos semelhantes no ministério do Senhor. Eu então convido os irmãos para abrir no primeiro capítulo de Marcos. Nós aqui vamos encontrar um paralelo importante. Marcos capítulo 1. Agora o cenário não é mais com Paulo, é com a própria pessoa do Senhor Jesus. Mas ainda é o império das trevas do outro lado, né? Eu vou ler a partir do versículo 21 para os irmãos pegarem um contexto, mas o que realmente a palavra que nos interessa aqui é o versículo 25. Nós começaremos do versículo 21 do capítulo 1.
Evangelho de Marcos. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então, os irmãos percebem que é uma situação muito próxima, né? Ninguém nega que o Senhor era o Santo de Deus, né? Mas essa não era a questão. A questão não é que Paulo ou o Senhor poderiam aceitar uma palavra desde que ela fosse correta. A questão é que a origem dessa palavra vinha do império das trevas e nem Paulo, muito menos o Senhor, quer qualquer testemunho da parte do império das trevas. Então vamos deixar, voltaremos a Marcos em breve, mas vamos deixar essa primeira observação. Então, vamos prosseguir a leitura em Atos, e os irmãos têm que entender que existe uma luta permanente entre o reino das trevas e o reino da luz, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, e essa era a realidade de Paulo. E logo agora ele vai voltar a encontrar essa afronta, só que agora tem uma cor completamente diferente, mas ainda não se esqueça disso, ainda é o império das trevas fazendo oposição à vontade e o propósito de Deus. Versículo 19 do capítulo 16 de Atos. Vendo os seus senhores daquela moça, que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades e, levando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vamos parar por aí por enquanto. Então, observe o seguinte: primeira tentativa do inimigo, primeiro plano do inimigo, é dar uma palavra boa em favor de Paulo e dos seus companheiros. E isso foi ocorrendo por alguns dias, até o ponto de Paulo, cansado, repreender o espírito maligno. A seguir, o espírito maligno, o plano B dele é uma afronta direta, é um antagonismo direto, né? Mas não se esqueçam que antes disso houve esse ataque sutil na forma de um testemunho positivo por parte do reino das trevas, né? E aqui temos o primeiro embate, o primeiro confronto antagônico que digamos que Paulo recebeu dos gentios. Se vocês lerem, por exemplo, na primeira viagem missionária, capítulo 14, ele teve vários problemas, mas era tudo os próprios judeus. Os judeus se levantavam, os judeus, né, falavam contra eles, os judeus se opunham ao ministério de Paulo, e a razão básica alegada eram questões religiosas, de cunho religioso. Aqui não. Aqui, como dizem, aqui a razão era meramente comercial, né? E os principais atores aqui eram todos gentios, né? Então, realmente, essa oposição, ela ganha cores e formas diferentes. Mas, irmãos, não devemos nos enganar, né? A luta é contra principados e potestades nas regiões celestes, né? É o mesmo inimigo, né, que usa várias situações, vários aspectos para nos confrontar e se opor à progressão do Evangelho e do reino de Deus. Agora, volte comigo para o Evangelho de Marcos.
Mas agora nós vamos abrir no capítulo 4, finalzinho do capítulo 4. Okay? Então, quero que os irmãos observem o paralelo que encontramos aqui. Em Atos, vimos que o inimigo começou com uma palavra de testemunho positiva a respeito de Paulo e seus companheiros, tendo sido emudecido e expulso daquela moça. Então, o Império das Trevas se levantou de forma claramente antagônica e se opôs a Paulo e Silas na forma de açoites, e daqui a pouco eles foram colocados na prisão. Aqui com o Senhor aconteceu algo parecido. No capítulo 1, vemos que esse homem demoniado entrou na sinagoga, ele se apresentou, falou uma coisa positiva, né, do Senhor, mas o Senhor disse, cala-te, né, e sai desse homem. E foi isso que aconteceu. Passou um pouco de tempo e chegamos aqui no capítulo 4, um outro evento, em que mais uma vez o inimigo se levanta, mas se levanta numa característica completamente diferente, né? Deixa eu ler esse trecho de 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, observem esse fenômeno, vou colocar assim, até segunda ordem, meteorológico, né? Fortemente antagônico ao progresso do Senhor naquele barco. Okay? Versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Os irmãos estão vendo essa palavra emudece? Exatamente a mesma cala-te do capítulo 1, versículo 25. Lá foi dito um espírito. Irmãos, aqui não foi diferente. O Senhor estava falando com os espíritos que estavam por detrás daquela tormenta. Os espíritos que moviam, que energizavam aquela tormenta. Então, devemos lembrar, muitas vezes temos situações diante de nós que nos parecem, entre aspas, naturais, né? Aqui alguém poderia alegar, não, isso aqui é a natureza, né? Isso aqui é uma questão meteorológica. Mas, irmãos, o Senhor sabia muito bem. Isso daí eram os espíritos se opondo a ele. No capítulo 1, assim como em Atos 16, a primeira palavra foi uma palavra, tu és o santo de Deus, olha que lindo. Mas o Senhor não quis conversa, disse, cala-te e sai desse homem. E agora, uma, uma força antagônica por meio da própria natureza se levantou contra o Senhor, contra seu propósito. O Senhor havia dito, vamos para outra margem. E é como se o inimigo estivesse dizendo, vai não, eu vou segurar aqui. Né? E os ventos e as ondas resistiram. Mas quem pode resistir ao Senhor? Então, a palavra do Senhor para essa tempestade, a mesma palavra usada para aquele espírito. Emudece, cala-te. Né? Irmãos, e tanto é assim que isso chamou a atenção dos discípulos. Veja que, como que termina esse texto. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Senhor dos céus e da terra. E os ventos e os mares aqui, a bem da verdade, quem estava obedecendo eram, né, os principados e as potestades estavam por detrás de todo aquele fenômeno. Né? Independente disso, a voz do Senhor, ela faz o que ela deseja fazer, ela é cheia de majestade. O capítulo 29 de Salmos nos diz isso, né? Muito bem. Então, aqui, esse é o primeiro ponto fundamental que precisamos lembrar nessa história do carcereiro. As táticas do inimigo. Por um lado, começa tudo muito, aparentemente, bem, favorável, mas, irmãos, precisamos ter do Senhor o discernimento de perceber qual que é a origem daquilo que se apresenta a nós, muitas vezes de maneira favorável.
mas às vezes não é favorável coisa nenhuma, né? E se aí resistimos a isso, pode esperar que aí vem um antagonismo aberto. Bom, a história prosseguiu, os irmãos viram, Paulo e Silas foram lançados no cárcere, e aqui apareceu o nosso personagem pela primeira vez. Esse carcereiro, seguramente um funcionário de Roma. Alguns pensam que talvez fosse um ex-soldado. O objetivo dele era guardar o cárcere, guardar as algemas, guardar os prisioneiros para que fossem apresentados às autoridades logo a seguir para o julgamento, okay? Qualquer que fosse o caso. Não era diferente aqui com Paulo e Silas. Aqui, ele recebeu a ordem, versículo 25, né? Porque no versículo 23, ao finalzinho, diz assim, a ordem que ele recebeu que os guardasse com toda a segurança, né? Como se esses homens estivessem apresentando algum tipo de risco para a sociedade. Nada disso, né? Aliás, é interessante observar aqui como é que foi a acusação feita, né? No versículo 20, a acusação é: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. O texto não dá qualquer indício de que eles haviam perturbado a cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Irmãos, depois você analisa, não sei que tipo de, né, ao que eles estavam se alegando, mas seguramente aquilo era manobra, né, manobra para que eles fossem presos. Foram castigados em praça pública, vestes rasgadas, né, e eles foram entregues ao carcereiro, que recebeu as ordens de que o guardassem com toda a segurança. E o versículo 24 diz algo interessante, diz, este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Irmãos, esse cárcere interior é aquela cela lá no fundo, no mais profundo da prisão, aquela quase que a solitária, possivelmente uma cela sem janela, sem condições, escura, úmida, é o pior lugar de se estar. Ele os colocou lá. E como se não bastasse isso, ainda prendeu-lhes os pés no tronco. Okay? Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. Todos conhecemos essa história e não há qualquer dúvida que como é que eu vou dizer, o fato do terremoto acontecer sempre, né, cativa a nossa atenção, né? E quando a gente lembra desse evento, a gente lembra logo do terremoto, né? Esse grande e poderoso mover do Senhor, e foi mesmo, é uma forma de libertar Paulo e Silas. Mas se os irmãos perceberem, nesse capítulo há muitos outros milagres, possivelmente tão poderosos quanto esse, mas não tem exatamente o mesmo impacto sobre a nossa atenção como o terremoto tem, né? Deixa eu chamar a atenção dos irmãos para o seguinte. No capítulo 20, no versículo 25, lemos assim, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Esse oravam não é que eles estivessem pedindo alguma coisa para Deus, né? O próprio texto sugere que eram orações de louvor, né? E esse cantavam louvores é um verbo que deriva da palavra hino. Então, é como se fosse cantar hinos, né? Como se estivessem
cantando os hinos, e aqui foi traduzido como cantavam louvores. Agora, pense comigo, dois homens injustamente açoitados, injustamente acusados, injustamente açoitados e tendo as vestes rasgadas, foram colocados naquela cela, na pior cela da prisão, pés no tronco, sem qualquer julgamento, sem qualquer procedimento legal, nada disso. E os encontramos orando e cantando louvores a Deus. Diga-me se isso não é um milagre tão grande ou maior do que aquele terremoto. Isso não está no alcance de nenhum homem. A nossa carne, o nosso homem natural, o que nós somos em Adão, jamais consegue reagir dessa maneira a uma situação assim. Isso é completamente fora do alcance do ser humano. E, contudo, nós os encontramos nessa condição, como que nos lembrando, né, que um terremoto maior do que aquele que sacudiu aquela cárcere naquela noite já havia sacudido as vidas de Paulo e de Silas, a ponto de lhes dar a condição espiritual com sinceridade, honestidade de coração, porque não temos qualquer razão para duvidar disso. Eles, naquela condição, estavam cantando e louvando a Deus. E diz que os demais companheiros da prisão os escutavam. E aqui há quem diga que a palavra significa que os escutavam com atenção, né, e com um certo prazer. Eles estavam atentos. Mas antes de voltar nesse ponto, eu quero ler um parágrafo que é do Campbell Morgan, mas não é desse livro que a gente tem estudado juntos, é o comentário que ele tem do livro de Atos, né? E falando dessa ação de Paulo e de Silas, ele diz que esse é o poder de Cristo de vencer o amargor de circunstâncias difíceis. Em todas as suas epístolas em que Paulo se refere às suas prisões, ele nunca se disse prisioneiro de Roma, ou de Nero, ou do imperador. Ele sempre foi o prisioneiro de Cristo Jesus. É essa consciência de comunhão com Deus que produz o cântico. Então, a consciência de que estava ali pela determinação e vontade de Deus. Era isso que, né, encheu o coração deles desse cântico. Deviam estar com dor, deviam estar sob certos aspectos tristes, né? Paulo, num determinado texto em 2 Coríntios, diz assim, tristes, mas alegrando a muitos, né? Então, por um lado, sim, existe o lado humano que nós não devemos negar, mas o mais impressionante é que esse lado não é capaz de abafar, de conter, né, essa manifestação espiritual de oração e de louvor a Deus. Irmãos, esse é um grande milagre. Depois considera com carinho, né? Esse é um grande milagre. Às vezes nós ficamos tão impressionados com o terremoto em si e acabamos, né, perdendo esses aspectos, esses detalhes. Aqui esses que escutavam com atenção, eles devem ter acompanhado boa parte dos procedimentos, né? E não ficaria surpreso se eles soubessem que Paulo e Silas haviam sido colocados na prisão de maneira injusta. E, contudo, eles os ouviam e os ouviam com atenção. E isso, me parece, tem um paralelo pálido, mas é um paralelo com os ladrões que foram crucificados junto ao Senhor, né? Eles sabiam que o Senhor não tinha feito nenhum mal. Tanto é que um deles disse para o outro, olha, nem ao fato de estar sob a mesma sentença dele, né, você teme a Deus. Nós estamos aqui porque os nossos atos assim o demandaram, né, mas ele nenhum mal fez, né? Então, de maneira parecida, aqui encontramos esses companheiros de Paulo e Silas, provavelmente com uma atitude parecida, fazendo, nós estamos aqui por razões justas, eles não, e contudo os ouviram falar, assim como aquele ladrão ouviu o Senhor dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, né? E pouco depois, esse ladrão,
se arrependeu e pediu que o Senhor se lembrasse dele quando viesse no seu reino. Então, Paulo e Silas aqui cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, orando ao Senhor, mas os outros ouvindo. E nisso daí, seguramente, Deus alcançou vida. Então, veio o terremoto, e o carcereiro, que até esse momento estava dormindo, né? Como dizem, devia ser uma pessoa muito insensível, né? Porque depois de ver o que ele viu, né, não sabemos, ele não deve ter participado dos açoites, mas ele simplesmente pegou duas pessoas que estavam feridas, ensanguentadas, com roupas rasgadas, os levou e os colocou no pior lugar da prisão, e lhes prendeu o pé no tronco e ainda foi dormir. E pelo jeito dormiu pesado. A única coisa, não acordou com as orações, não acordou com os louvores, foi necessário um terremoto para acordá-lo, mas ele acordou. E não só ele acordou, mas quando ao acordar ele viu as portas abertas, né? E aí ele puxou da espada porque ia se suicidar. E a razão é porque ele imaginou que os presos, inclusive Paulo e Silas, tivessem fugido, e ele responderia com a sua própria vida perante as autoridades pela falta dos prisioneiros. Então, assim, ele decidiu resolver o problema ali mesmo, como diz o irmão que naquele momento ele foi tomado de pavor. Ele viu aquela situação e falou: olha, a minha vida terminou, foi agora. Então, já que vai ser assim, eu mesmo resolvo esse problema, e puxou da espada para suicidar-se. Mas o versículo 28 prossegue assim: mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. Tem uma versão em português que diz todo trêmulo. Trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e de Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Comentando a respeito desse texto, o irmão Campbell Morgan diz que esse carcereiro, no primeiro momento, foi tomado de pavor quando viu as portas abertas e ia suicidar-se. Mas quando ele ouviu a voz de Paulo, e ele os viu, não somente Paulo e Silas, mas todos os prisioneiros ali presentes, um novo temor e tremor e pavor se apoderou dele. E o resultado foi essa pergunta que ele fez para Paulo, né, e para Silas: senhores, né, que devo fazer para ser salvo, para que seja livrado? Aqui temos alguns pontos de interesse. Bom, primeiro, voltando aos companheiros de Paulo e Silas. Que Paulo e Silas tivessem ficado na prisão, para nós não é uma grande surpresa. Mas, irmãos, e todos os demais prisioneiros? Imagina uma prisão dessas nossas, a porta abre 10 minutos, não fica um, todos fogem, né? Nesse caso, eles ficaram... Irmãos, eu acho que o temor de Deus veio sobre todos eles de tal maneira que eles entenderam que eles deveriam ficar ali. E penso eu que esse temor não tenha sido exclusivamente por conta do terremoto. Eu acho que esse temor já começou lá quando eles ouviram as orações e os louvores de Paulo e de Silas. Aquilo começou a operar no coração daqueles prisioneiros, de modo que, mesmo com as portas abertas, escancaradas, né, ali estavam. Eles não ousaram sair. Ou talvez disseram assim: não, vamos ver o que Paulo e Silas fazem. O que eles fizerem, a gente faz depois, né? Paulo e Silas permaneceram, eles permaneceram também. Quando o carcereiro percebeu esse cenário todo, um novo pavor se apoderou dele. E essa pergunta, que devo fazer para que seja salvo, não era uma pergunta de cunho teológico. Não é salvação no sentido que a gente fala, né, de salvação, de vida eterna. Aqui é simplesmente de ser livrado, né, de ser livrado de uma situação humanamente impossível. Mas ainda que a pergunta dele tenha sido essa, né, com caráter, digamos,
mais mundano, Paulo respondeu de maneira teologicamente perfeita. Diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Alguns consideram, né, que esse carcereiro, ao utilizar essa palavra salvo, né, talvez lembrasse de alguma coisa que tivesse ouvido daquela moça possessa, porque ela falava que eles eram servos de Deus que vos anunciam a salvação, apesar de que a palavra não é a mesma, né? A salvação que a moça utilizou era salvação, salvação mesmo de vida eterna. Aqui não, aqui é salvação de livramento. Mas, de qualquer maneira, alguma coisa aconteceu no carcereiro, que ele colocou essa pergunta para Paulo e Silas. E é claro que eles aproveitaram essa oportunidade e fizeram essa expressão que a gente conhece tão bem, porque a gente gosta de citá-la, né? Crê no Senhor Jesus, serás salvo, tu e a tua casa. Existe uma tradução, pessoalmente acho que ela é muito feliz, que ela diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo. E isso também se aplica aos da tua casa. Ou seja, todos têm que crer e todos têm que ser salvos, né? Então, como é que continua a história? E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os da sua casa. Então, os irmãos veem que eles, agora sim, devem ter feito uma exposição em ordem completa, né, da salvação, do caminho de salvação de Deus. Pelo que a gente percebe aqui, a casa do carcereiro devia ser próxima à prisão, contígua à prisão, de modo que depois de todo esse mover, ele deu um jeito de trazê-los da sua casa, porque quando Paulo e Silas disse, crê no Senhor Jesus, será salvo e tu e tua casa, ele fala assim, não, então pera só um pouquinho, deixa eu chamá-los de casa, né? E quando esses vieram, o texto diz que lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. É interessante observar a mudança de atitude quase que instantânea desse carcereiro, né? De colocar assim, funcionário de Roma embrutecido, insensível, né? Que é capaz de prender no tronco os pés de homens feridos, colocados numa cela interior da prisão, agora cuidando das suas feridas, né? Tratando deles, diz que lavou-lhes os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. Se eu não estou enganado, foi Crisóstomo que disse que esse carcereiro, ele lavou e foi lavado naquela noite. Lavou os vergões de Paulo e Silas e teve os seus pecados lavados pelo sangue de Cristo. E ele, a seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, aqui se cumpriu a promessa que Paulo havia dito, né, a ele, né? Que ele deveria crer e ser salvo, e assim também os da sua casa. Todos ouviram a palavra, todos creram, todos foram batizados. Versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa. Então, ao que tudo indica, até esse momento eles estavam ali no contexto da prisão, possivelmente num pátio, mas daí ele ainda os levou até a sua casa e lhes pôs à mesa. E com todos os seus, da sua casa, possivelmente alguns servos, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Agora, olha como que esse texto é bonito. Ele diz, crê no Senhor Jesus. E ele termina o texto dizendo que eles manifestavam alegria porque eles haviam crido em Deus. Então, aqui vemos, né, que o Novo Testamento, né, reconhece a pessoa do Senhor Jesus Cristo como Deus, né? Aqui outro texto que vem à mente quando lemos esse versículo 34, né?
Davi, no Salmo 23, diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui o Senhor, por intermédio daquele carcereiro, preparou uma mesa, né, para Paulo e Silas, na presença daquele que havia sido um adversário, né? Mas grande cuidado que o Senhor demonstrou para com Paulo e Silas naquela condição. Bem, e agora, irmãos, como que vamos dizer que a história terminasse aqui, nosso relato terminasse aqui. O que fazer? Que provável, eu não sei os outros presos onde que estavam, se ficaram na prisão, se estavam juntos, não sei. Paulo e Silas, sim, né? Mas pronto, já estava tudo resolvido, o carcereiro visivelmente arrependido do que havia feito, né? Tentando, digamos, dentro do possível, é, recompor, restaurar um pouco do mal-estar, né? Então cuidou deles, as feridas, depois lhes pôs à mesa. E agora? Vamos embora para casa? E se fosse assim? Aquele carcereiro ainda teria que responder com a própria vida perante os seus, né, superiores no dia seguinte. Então, aqui nós precisamos observar o cuidado de Paulo e Silas, que voluntariamente decidiram voltar para a prisão, para que aquele carcereiro tivesse quem apresentar no dia seguinte, quando, né, fosse questionado. Então, é isso que lemos no versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Eu acho que o carcereiro deve ter pensado assim: não, eles vão ficar super felizes com a notícia, né? De que eles podem ir como se nada tivesse acontecido. Mas não foi bem isso, não, né? Versículo 37. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Aqui temos uma situação muito interessante, porque Paulo se posicionou firme, apesar de tudo, né? Ele poderia ter sido algo que vamos aproveitar que a coisa ficou tudo acertado, o carcereiro se converteu, o pessoal de lá liberou a gente para ir embora, vamos aproveitar e vamos embora. Mas Paulo disse não, nós precisamos fazer as coisas certas, né? E aí os estudiosos se perguntam o que será que teria motivado Paulo a uma atitude como essa. E tem uma sugestão que me parece que faz muito sentido, irmãos. A igreja em Filipos, aliás, da qual a gente depois conhece um pouco mais a partir da carta aos Filipenses, não é isso? É a mesma igreja, né? Aquela igreja tinha acabado de nascer, praticamente, na casa de Lídia, poucas semanas antes, né? E havia um grupinho de pessoas, de irmãos ali, agora possivelmente o carcereiro e a sua família seriam agregados àquela congregação. A pergunta é, o que seria deles para frente? Se Paulo e Silas simplesmente tivessem, né, ido embora ignorando as afrontas e os erros das autoridades, será que as autoridades não repetiriam coisas semelhantes com alguns daquela igreja depois no futuro? Então, alguns estudiosos sugerem que Paulo, percebendo isso, falou assim, não, vamos deixar as coisas certas.
tem que ficar claro que o que eles fizeram não se faz, não se pode fazer, né? Então venham eles aqui e que eles pessoalmente nos soltem, porque com isso daí eles teriam alguma possibilidade de interagir. E de fato pediram desculpas. Aí sim, possivelmente a possibilidade de um trato mais correto, mais adequado por parte das autoridades para com aquela igreja que estava começando agora, né, dar os seus primeiros passos no Senhor, né, fosse muito mais adequado, né? E agora um versículo tão bonito, versículo 40, que Paulo e Silas estão agora prontos com tudo acertado, agora sim eles podiam ir embora. Eles diz aqui o versículo 40, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Então, eles não quiseram ir embora sem antes voltar para aqueles poucos irmãos, né, que já formavam congregação na cidade de Filipos, para confortá-los. Talvez dizer-lhes, né, quão bondoso o Senhor tinha sido com eles e como o Senhor havia conduzido toda essa situação. E a última frase é: então partiram. Não diz partimos. Então, há um consenso de que Paulo deixou Lucas para trás, né, para que Lucas cuidasse daquela igreja nos primeiros passos dela, né? Então, aqui termina o primeiro, o pessoal chama assim, o primeiro trecho em Atos, trecho nós, né, em que Lucas faz parte da narrativa e ele fala de nós, né? Aqui ele diz, olha, eles partiram, como dizendo, eu fiquei para trás. Aqui em Filipos, eles partiram. E Lucas volta a se a juntar a Paulo e a seus companheiros em Atos capítulo 20, versículo 5. Né? Então, até lá, né, o que é relatado, né, não envolve a pessoa de Lucas. Irmãos, então temos aqui essa história tão bonita e tão, né, cheia de significado, tão verdadeira também, né? Porque toca em tantas questões, são muito humanas, muito de coisas que fazem sentido para nós, né? Mas antes de fechar, vamos só considerar esse ponto. Quando a gente lembra, né, da conversão do carcereiro, a gente logo associa aquele grande, terrível, né, terremoto. Na versão de Almeida atualizada, diz tamanho terremoto, né? Então, assim, foi um grandioso terremoto. Mas, considere comigo, esse terremoto foi feito para quê? Foi provocado pelo Senhor para abrir as portas daquela prisão. E com isso daí, todo essa história que vimos hoje, ela teve seu desenrolar. Mas os irmãos lembram com que versículo nós começamos a leitura hoje, né? Quando diz que o Senhor lhe abriu o coração, falando de Lídia. O Senhor abriu o coração de Lídia. Irmãos, será que essa prisão, aquela cela mais interior da prisão, que foi onde o carcereiro colocou a Silas e a Paulo, aquele lugar escuro, trancado, né? Cadeias, sei lá o que eles tinham na época, cadeados, trancas, aquilo assim, tudo hermeticamente fechado, de grande proteção. Era necessário um terremoto para abrir. Mas será que essa cela não é um retrato do nosso coração antes da gente ter conhecido o Senhor? Um lugar assim, mega recluso, fechado, escuro, trancado, trancas de todos os lados, correntes, cadeias, fechamentos aqui, fechaduras ali. E o Senhor, para abrir o nosso coração, ele precisou de um grande terremoto. Você pode não ter essa consciência, mas você pode ter certeza que o Senhor moveu de modo a abrir o seu coração e o meu coração. Quero insistir com esse texto de Lídia, versículo 14. O Senhor lhe abriu o coração. O Senhor fez
provocou um terremoto na vida de Lídia, para que ela abrisse o seu coração, né? Assim como ele provocou um terremoto físico, né, na cidade, ou pelo menos no local da prisão, onde estava Paulo e Silas e o carcereiro, para abrir a cela, aquela cela física onde estava Paulo e Silas. Às vezes a gente acha que a nossa conversão foi uma coisa assim, light, né? Quase que natural. A gente estava quase lá, seja porque fomos criados num lar cristão, ou seja por qualquer razão, mas não se engane, não se engane. Vez após vez, o Senhor precisa mover um terremoto para abrir o nosso coração, né? Claro que os terremotos têm características diferentes, têm cores diferentes, têm sons diferentes, mas é impressionante como que o Senhor, a menos que ele mova, a menos que ele provoque esse terremoto, a cela do coração do homem permanece fechada. E quando nós pregamos o evangelho, irmãos, e devemos fazê-lo, precisamos sempre lembrar disso, né? Às vezes a gente insiste, tenta provar por A mais B, né? Usa um argumento daqui, usa um argumento de lá, e é como se nada resolvesse, e de fato nada resolve, a menos que o Senhor promova um tamanho terremoto que abra o coração das pessoas, nós para sempre permaneceríamos distantes do Senhor. Esse é o tamanho da graça, da bondade, da misericórdia de Deus para conosco. É um Deus de terremotos, né? Deixa eu fechar, vamos fechar lendo, me parece que é adequado ler o Salmo 29, com isso a gente encerra e eu devolvo a palavra para os irmãos. Salmo de número 29. Fala da voz do Senhor, do poder, da majestade da voz do Senhor. Vou ler o Salmo todo, são 11 versículos apenas. Tributai ao Senhor, filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despende chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Senhor, nós te damos graças nessa noite, porque o Senhor é aquele cuja voz faz tremer o deserto, faz abrir, Senhor, as prisões e os cômodos mais trancados, escondidos do nosso coração. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor se compadeceu de nós. E o Senhor operou tamanho terremoto que abriu as celas do nosso coração, para que pudéssemos sair e te contemplar e confessar de que o Senhor é o nosso Senhor e sermos salvos. Senhor, nós te bendizemos com gratidão, em nome de Jesus. Amém.